da implantação do Instituto de Medicina Legal. Porque nós temos tido lá, às vezes, pessoas que vêm a óbito num acidente de trânsito lá e teve que ficar ao ponto de ficar 24 horas estendido ao chão, com a família lá. Então nós encaminhamos um projeto para o deputado Vitor Moreira, e ele fez esse projeto e ele teve um sucesso muito grande diante das autoridades que chegou a ele, dizendo até das possibilidades que tinha e dos estudos que foram feitos, né, junto ao Instituto de Medicina Legal, lá, do deputado Monsenhor, do secretário Rivo lá, do superintendente, tudo. Então nós gostaríamos de pedir, nós temos aqui apoio de todas as ordens maçons da região, das câmaras municipais, do CDL, outros, lares, maçonarias, ABDP, sindicatos rurais. Nós temos aí quase 7.000 assinaturas, né, do povo de Pires do Rio, pedindo ao governador Marconi, ao senhor, que nos ajudasse e implantasse lá uma regional da Polícia Técnica Científica e do IML no Pires do Rio. Porque às vezes nós estamos lá assim, carentes, né, dessa situação. Mas nós ficamos dependentes de Catalão, e Catalão às vezes demora 24 horas ou mais, ou dependendo às vezes de Anápolis, vira socorrer, fica 170 quilômetros de Pires do Rio. Então essa é uma das nossas grandes problemas. Com relação a isso aqui, eu vou colocar o senhor não está tão ruim como outros municípios estão, não. O Isa aqui conhece uma região lá que nós temos um raio de 300 quilômetros que não tem IML também. A Inês acabou de ser daqui, junto com a reitora da Universidade de lá, a série das esperanças, também discutindo a mesma situação. Inglês, título, campeonato, outras questões. Mas também discutir a questão do IML de lá, que é uma situação. Ontem esteve comigo o prefeito de São Luís dos Montes Belos. Eu estive lá, entregando a estrutura física do IML. Chegamos a entregar, inclusive, o Alegão, né, que é o carro que move as pessoas, e nós tivemos um problema financeiro no Estado, estava faltando um médico legista para que pague os postos. Esse ano foi um ano difícil do Estado, está sendo um ano difícil. A perspectiva para o ano que vem é de uma melhora substancial, principalmente se fecharmos o acordo com o governo federal relativo à CEL, porque aí o Estado vai ter uma posição financeira melhor, à medida que entra no ICMS significativo nas contas do Estado, e nós vamos poder aumentar os correntes de pagamento de ICMS do Estado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que algumas cidades foram priorizadas para a instalação do IML. Você acabou de citar os impostos, o destino deles. Eu não sei se o Rio está dentro desse contexto dessas cidades que foram priorizadas. O que eu posso me comprometer com os senhores aqui é de discutir isso com o secretário da pasta para ver em que situação está o processo de implantação do IML lá. Uma vez que eu tenho a resposta técnica disso, eu repasso ao deputado Luiz, o Luiz encaminha para os senhores. Não, perfeito. Mas aí nós temos que saber. Eu sei que tem algumas situações priorizadas. Eu vou trabalhar se caso não esteja resolvido nas prioridades da Secretaria, para fazer incluir como prioridade esse também. Tá certo? Te agradecendo. A segunda. Eu fiz bem para ele. Junto caminhando. E nós faremos, né? A Daniela, né, aqui, Vossa Excelência, né? Está registrando. Caminhando A documentação, né? A Regional de Polícia Civil, eu vou. Esse judiciário, você quer? Eu vou discutir também essas duas questões. Né? O nosso delegado de polícia lá, ele já faz um trabalho de regional, que ele atende lá em 5 municípios. Ele atende 5 municípios. E às vezes ele ainda fica com Orizona e Vianópolis ainda. Hoje essas cidades estão guarnecidas de delegado, mas às vezes ele ainda fica responsável, né, por essas cidades. Outro item, o deputado Luiz Moreira, nós fizemos uma vacinada lá, requerendo uma massa asfáltica para asfaltar 4 ruas de Pires do Rio
de um bairro tradicional, e todo mundo fizemos abaixinados, caminhamos ao deputado Luiz Moreira, fizemos a solicitação dessa implantação lá, porque é uma situação dificílil lá nesse bairro, e casas não é um local vago, casas de ambos os lados, e as pessoas têm sofrido muito, e é um dos poucos bairros, é o segundo bairro que não tem asfalto, tem o bairro do Gambito, né? Então, Pires tem esses dois bairros que não tem asfalto só. O bairro industrial, ele é 90% asfaltado, falta só essas ruas, a continuação da rua 12, que ela deve dar uns 400 metros, e a rua 11, 12 e 13, ela não dá mais do que 100 metros de travessa. Então, né, a gente gostaria, né, que o senhor pudesse ver com o senhor governador. Como é que está o programa Asfalto Urbano em Pirituba? Está para esse ano? Bom, nós só temos uma forma de fazer isso, é através do programa Programa Urbano. Não tem outra forma do Estado fazer isso. A outra forma seria, no máximo, fazer um convênio com o município e repassar recursos para o município fazer essa obra. O Estado não vai fazer esse modelo com nenhum dos municípios. Nós lançamos recentemente, o governador e eu, e está presente nessa unidade, o rodovia urbano, que é justamente para atender a cidade em processo de recapeamento e de ampliação das vias urbanas não pavimentadas. Esse ano, 83 municípios serão contemplados já esse ano. Eu não me recordo se Pires do Rio está dentro dos municípios que serão contemplados esse ano. Contemplado. Eu não me recordo. Isso. Mas se não for, por exemplo, provavelmente no ano que vem deve estar contemplado essa situação. É a única forma que o governo do Estado tem que fazer. Na verdade, isso aqui é uma obrigação do município e não do Estado. O Estado está fazendo como forma de ajudar os prefeitos, ajudar os municípios. Porque a nossa cidade, né, assim, lá nós estamos passando por muitas dificuldades, acho que isso é geral, né, isso é uma questão geral, né, e por isso que a gente vem aqui, né, para pedir. Né. Não, eu acho justo, eu só estou colocando porque nós temos esse cronograma. Não adianta falar, vou tentar resolver. É a única forma que nós temos de fazer isso. Isso, governador. Lá é o seguinte, Pires do Rio, por muito tempo, a capital da estrada de ferro, por muito tempo ela foi a princesinha, até terra do Corumbá, e hoje é a capital do buraco. O senhor nunca entrou numa cidade e viu tanto buraco. Se o senhor entrar na sua aí, o asfalto de Pires do Rio venceu. Os prefeitos anteriores não priorizaram o recapeamento da cidade. Então, toda a malha viária do Pires do Rio está vencida. Tem bairros lá que, se arrancar o asfalto e fizer o chão, vai ficar melhor. É buraco que não acaba. E não adianta você tampar. Você tapa, no ano seguinte está tudo estragado novamente. Lá o projeto, esse é um projeto até gracioso. A cidade, acho que 80%, né, doutor? Vai precisar de refazer.